Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo. A semana se inicia e eu me chamo Eduardo Freitas e estou sempre no ombro de gigantes. Seja muito bem-vindo a uma de nossas mídias sociais do Ministério Cinco Solas. E, como eu estava dizendo, a semana se inicia e com ela nós iniciaremos mais uma vez a nossa série devocional que temos feito durante a semana. Um devocional para cada dia da semana, para você tirar um tempinho e aqui conosco do Ministério Cinco Solas acompanhar. E durante esta semana, permita-me adentrar onde você estiver para nós considerarmos juntos o Salmo de número 3. Como você pode observar aí, o nosso estudo devocional durante esta semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, nós faremos no capítulo 3 do livro de Salmos. Este salmo ele é classificado como um salmo de lamentação, que reflete a mudança do desespero para a confiança inabalável em Deus. O subtítulo aponta para o contexto histórico de Davi fugindo do seu filho Absalão, o que o leva a expressar sua fé em meio a uma crise extrema. Os puritanos, meus amados irmãos, por sua vez, entendiam que a teologia não era apenas para a mente, mas para a vida. E por isso, as aplicações que os nossos pais puritanos faziam sempre foram práticas e experienciais. Perfeito? Vamos ler agora o Salmo de número 3 comigo? Diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Louvado seja o Senhor Jesus. Nesta segunda-feira, nós consideraremos a parte 1 deste Salmo de número 3, em especial os versículos 1 e 2, sob a temática a angústia diante dos inimigos. O versículo 1 diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. O versículo 2: são muitos os que dizem de mim: nele não há salvação. Em Deus. Vamos orar. Senhor, louvado seja teu santíssimo nome. Obrigado por tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nosso alimento diário. Leva cativa a nossa mente, a nossa vida, as Escrituras e a tua palavra, e perdoa os nossos pecados. Não permita que venhamos a proferir nenhuma heresia nesse devocional, e seja conosco, em nome de Jesus. Meus irmãos, o versículo 1, nós temos claramente aqui que o salmista, aqui Davi, ele expressa seu verdadeiro desespero diante de uma situação que parecia sem esperança. Era sua angústia diante dos inimigos.
Ele se sente cercado por muitos inimigos que o têm caçado como se fosse até um animal. E perceba que, neste contexto histórico, o principal inimigo de Davi foi seu filho, Absalão. Meus irmãos, talvez nós não podemos nem imaginar a dor de Davi. Um homem segundo o coração de Deus, apesar de seus inúmeros pecados, mas um homem segundo o coração de Deus, porque assim a Bíblia se refere a ele, tendo que fugir do seu próprio filho Absalão. Já o versículo 2, são muitos os que dizem de mim, nele não há salvação em Deus. Meus irmãos, os adversários de Davi estavam convencidos de que ele não tinha chances de escapar. Na realidade, eles eram ateus práticos, praticantes de um certo ateísmo, porque eles ignoravam qualquer poder divino capaz de salvar Davi. Eles diziam que nem em Deus havia salvação para Davi. Isso nada mais é do que a demonstração de um ateísmo prático. Quando você diz que nem Deus resolve um problema, você está dizendo que Deus não existe, porque o conceito inerente de Deus é soberania, supremacia, poder fazer tudo. Então, quando a pessoa diz que nem Deus resolve um problema, ele está descrendo do Deus da Bíblia. Isso é o ateísmo prático. Neste versículo, nós podemos ver a palavra hebraica selah, que indica uma pausa para a reflexão sobre o que foi dito. Meus amados, no dia de hoje, depois de lermos isso, sobre essa temática angústia diante dos inimigos, nos versículos 1 e 2, permita-me fazer duas aplicações devocionais. Primeiro para o cristão, para o crente, e depois para o não crente. Para o crente, para mim e para você, a oração de Davi nos ensina a levar nossa angústia e nossos temores a Deus, sem nos entregarmos ao desespero. Em meio a adversários e vozes que nos dizem que não há saída, os nossos problemas espirituais, os nossos problemas de saúde, os nossos problemas psicológicos, nossos problemas financeiros, nossos problemas com a nossa família, enfim, os nossos problemas. Muitos adversários e vozes ao nosso redor podem até nos dizer que não há saída. Podem até nos dizer blasfemamente que nem Deus resolve o nosso problema. Meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, nesse momento nós devemos clamar ao Senhor de todo o nosso coração e reconhecer que a nossa esperança, que a nossa fé está nele, não nas circunstâncias ao nosso redor. Apegue-se a isso, a essa verdade. E para você que ainda não é crente, apenas um simpatizante dos cristãos, da igreja, ou não, mas que está assistindo isso agora, eu digo a você, meu querido amigo, minha querida amiga, a vida, a sua vida, a minha vida, a nossa vida, né? É cheia de desafios e problemas que podem parecer para você e para mim, às vezes são esmagadores, terríveis, obstáculos intransponíveis. Eu não sei qual é o seu obstáculo. As vozes também podem dizer que não há salvação e elas ecoam pelo mundo. E essa realmente é a realidade humana debaixo do pecado.
Deus é santíssimo. Deus odeia o pecado. E o que é o pecado? É tudo aquilo que ofende a vontade de Deus, revelada nas Escrituras Sagradas. Não aquilo que você acha que seja pecado, é aquilo que Deus diz na Bíblia que é pecado. E essa é a realidade da humanidade debaixo do pecado. Não há salvação pelos seus próprios méritos. Não tem nada que você possa fazer de bondade, de caridade, de qualquer coisa que te habilite a salvação. Nada. Você está morto nos seus delitos e pecados. E a Bíblia ensina que o pecado é pior que o inferno, pois é rebelião contra Deus. Na realidade, o inferno é a consequência do pecado, é o juízo de Deus. É o pecado que vai te lançar ao inferno. E o pecado é tudo que é contra a palavra de Deus. E a sua única esperança está em reconhecer este pecado. E para você reconhecer, você tem que ler a Bíblia. É porque aqui diz o que é pecado. Depois de você reconhecer esse pecado, você tem que se reconhecer um pecador miserável que nada pode fazer para se salvar. Arrepender-se do seu pecado e depois converter-se ao senhorio de Cristo. Pois a condenação eterna, meu irmão de humanidade que eu digo, porque se você não é crente, você infelizmente não é meu irmão em Cristo. Mas eu digo aqui com uma expressão de humanidade. Nós somos todos filhos de Adão. Por isso mortos em nossos delitos e pecados. Filhos de Adão. Mas se você quiser se tornar um filho de Deus, você tem que servir a Cristo. Repito, a única esperança está em reconhecer o pecado, arrepender-se do seu pecado, converter-se ao senhorio de Cristo, pois a condenação eterna aguarda todos aqueles que permanecem em sua incredulidade e falta de arrependimento. Eu me chamo Eduardo Freitas e estou sempre no ombro de gigantes e você está no Ministério 5 Solas. Até o próximo episódio desse nosso devocional em Salmos, capítulo 3, com a graça de Deus.